E aí, pessoal, nós vamos fazer agora o próximo procedimento do nosso artigo, que é entender um pouquinho da função de transferência. Para isso, nós vamos montar o nosso exemplo 2, tá? Que para nós tentarmos explicar um pouquinho como funciona. Para você entender o programa, nós vamos ter que primeiro, nós estamos com a tela aberta, nós vamos ter que entender o que é sistema de transferência. Para nós entendermos o que é uma função de transferência, a gente vai usar o que está no Google, na verdade no Wikipedia. Então, a definição do Wikipedia é bem simples. Função de transferência é a representação matemática da relação entre entrada e saída do sistema físico. Então, o que significa? Que nós temos um sistema físico, que ele tem uma entrada e nós queremos saber a saída dele em função dessa entrada, tá? Então, nós vamos representar esse sistema através de uma função matemática. Para fazer isso, eu vou mostrar o passo a passo de como é feito. Aí, a primeira coisa que você tem que fazer é que a função de transferência ela exige uma biblioteca específica no Octave, né? E nós vamos ter que acionar essa biblioteca. Para fazer isso, nós vamos vir aqui no Octave, chamar o pacote load control. Bom, então vamos colocar como comentário aqui: carrega função de biblioteca ou pacote depois que você carregou a função. Agora nós vamos criar a função. A função de transferência ela tem dois itens. Ela tem o numerador, tá? Que nós podemos chamar de numerador 1. E ela tem o denominador. Nós vamos chamar de denominador. Geralmente uma função de transferência ela é algo desse tipo. Então você tem você tem uma divisão aqui e uma segunda função, que é a função de transferência, que geralmente é S elevado ao quadrado mais 2. Vamos usar, em vez de S, a gente vai usar x, tá? Então nós vamos colocar x elevado ao quadrado. Na verdade é S mesmo, é S ao quadrado mais 10. Se você entender como que funciona, então aqui a gente tem o numerador e o denominador aqui que é na função. No numerador a gente tem a seguinte posição: numerador 0,1. Na verdade, o S ao quadrado vai ser 0. Por quê? Ele não tem, né, no caso. Aí então a gente abre o colchete, a chave, perdão, coloca 0, vírgula. O 2 é, nós não temos o S normal, então nós colocamos 0. E nós temos o 1 aqui. Se você quer, nessa função aqui, você pode trocar tudo isso por isso aqui. É a mesma coisa. Porque ela não tem os outros elementos. Então, eu não preciso colocar 0,01. Eu posso só colocar o único item que tem. Tá bom? Agora, se fosse o contrário, eu precisaria colocar. Tá? Agora, nesse caso em específico, basta colocar 1. Mas não está incorreto fazer isso aqui. Agora, eu vou usar o denominador. O denominador
eu vou bater a mesma ideia. Eu tenho o s ao quadrado, então ele é 1. É 1s ao quadrado. Abre o colchete, fecha o colchete, porque tem que, isso aqui é um vetorzinho, né? O 2s fica 2. E o último elemento é 10. Se a gente acabasse por aqui, a gente teria duas variáveis. Eu vou apagar tudo aqui. Porque isso é histórico dos nossos testes anteriores. Então, se eu rodar isso aqui, eu vou ter a variável DEM1 e DEM1, né? E ele está marcando os valores aqui. Bom, agora eu não tenho absolutamente nada. A função de transferência ela não foi ativa, só tem as duas variáveis. Agora eu vou criar a função de transferência. Que vai fazer simulação no meu sistema. Então, o meu sistema 01, vamos chamar ele de S. Ele vai ser a função de transferência, o numerador da função de transferência e o denominador da função de transferência. Agora eu vou rodar a minha função de transferência. E você já vê que o negócio mudou um pouquinho. Ele criou uma classe de função de transferência. E eu consigo agora usar essa classe, né? Se eu der eu posso vir aqui, eu posso dar um disp S01. Vamos ver como é que fica. Ele chama a classe de função de transferência. Isso é um pouquinho diferente do que acontece lá no MATLAB. O MATLAB mostra uma função, tá? Mas aqui ele mostra que é uma classe, mas ele não mostra os detalhes dessa classe. Aqui, agora, nós vamos projetar essa função de transferência em função de um tempo, né? Então, nós vamos ali colocar um valor de parâmetro de tempo, igual que nós vimos lá no nosso sistema, né? Eu vou colocar de 0 a 10 segundos. Para ele projetar em função do tempo. Então ele começa com 0 segundos e vai até 10 segundos. De 0 em 0, em 1 décimo de segundo por vez. Agora eu vou pegar essa função e vou aplicar essa função no meu S1 em função do tempo e vejo a resposta de transferência em função do Y. Tá? Depois eu vou fazer de outro jeito. Isso daí que é o jeito tradicional que eu vi lá na faculdade. É pouca coisa diferente. Tá? Que é, na verdade, a gente vai pegar agora. Eu vou jogar, vou dar a resposta em função do degrau, tá?
e vou projetar o meu eixo X, que é o meu tempo, o meu eixo Y, que é em função do retorno do sinal de saída, que ele pode ser dado, vamos imaginar que é dado em volts. E vamos colocar aqui o meu título. Bom, agora nós vamos rodar. E a minha função ficou zerada. Por que será? Vamos tentar entender isso aí. Eu tinha cometido um erro aqui. Eu tinha atribuído isso aqui para y é igual. Tinha feito isso. E estava gerando a minha função errada. Estava gerando a minha função vazia. Tá? Analisando o meu problema, eu acabei vendo que o problema estava acontecendo aqui, ó. Que ele estava tentando chamar e não estava conseguindo. Aí o que eu fiz? Eu retirei o y, deixei ele vazio e mandei regerar, aonde ele gerou a função de transferência corretamente, tá? Em função do tempo. Eu acredito que seja isso que que eu queria mostrar para vocês, né? No próximo exercício eu vou mostrar alguma coisa a mais, agora usando o feedback, tá bom? O comando feedback para gerar o sinal e também fazer multiplicação de funções usando séries, tá bom? Abraço.